Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com mais uma aula do curso Arduino Advanced, a aula 11. Nós vamos falar um pouco sobre armazenamento de dados no Arduino. Vou mostrar para vocês duas formas aqui, uma delas através da E2PROM, que é essa EEPROM, se fala E2PROM, e através do SD card, que é esse da foto, é o micro SD, é um tipo de um pendrive, né? É um cartãozinho de memória. A gente pode gravar informação nele e ele não perde a informação, assim como a E2PROM também não perde informação. A gente chama de não volátil, ou seja, mesmo desligando a energia do Arduino ou do dispositivo que alimenta aí tanto o cartão quanto a memória E2PROM, não perde a informação, tá? Aqui eu coloquei uma foto do Shield. Esse SD card ele se encontra no Shield o Ethernet Shield, que a gente já viu aí uma aula sobre ele, e ele tem esse card reader, que é esse conector metálico aqui do lado do ICSP, onde a gente insere o cartão de memória, né, o SD, o micro SD, e a gente pode utilizar ele como se fosse um pendrive ou um HDzinho. E então vamos ver um pouco sobre primeiro a E2PROM. Ela é uma memória que vem internamente no chip do ATmega. Ela tem pouco espaço. No caso do ATmega 328, que é o mais atual, ela tem aí 1024 bytes, né? Ou seja, 1 KB. É bem pouco, comparado principalmente com o micro SD aí, que os mais comuns aí atualmente são de 4, 8 GB. Então a gente está falando de gigabytes contra 1 KB. Ela é uma memória não volátil, como eu disse, ou seja, desligando o Arduino a gente não vai perder essa informação. Então por isso que essa E2PROM é muito utilizada para configurações. Então a gente pode gravar informações de configurações do Arduino, que mesmo ele desligado ele vai manter essas configurações. Por que a gente usa para configurações e não como armazenamento de dados em si? Porque ela tem poucos ciclos de escrita, ela tem 100 mil ciclos de escrita. 100 mil parece bastante, mas se a gente colocar isso num loop eternamente, alimentando ou regravando essas variáveis, a gente vai acabar chegando rápido nesses 100 mil ciclos, e aí a gente vai inutilizar essa memória, ela não é renovável. Já no caso do micro SD card, além de armazenar aí uma quantidade muito maior, conforme eu falei, funciona aí como um pendrive, é removível, ou seja, a gente pode, uma vez que ele encheu, a gente pode trocar, além de, lógico, poder apagar a informação que tem lá, mas é interessante por causa disso também, que é possível fazer a troca do dispositivo. E tem aí infinitos ciclos de escrita. Lógico que tudo tem uma vida útil, mas comparada com a E2PROM, vamos dizer que é infinito, tá? Vamos ver a montagem do Ethernet Shield. Na verdade, a montagem do circuito dessa aula é bem simples, porque é só encaixar o Ethernet Shield em cima do Arduino. Mas eu quero mostrar isso com o Arduino Tupiniquim, que precisa ser feito uma adaptação. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona, e aí também a gente já vai ver como é que coloca o SD card no dispositivo, tá? Então vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá fazer a montagem dessa aula, que ela é bem simples. Só vou mostrar para vocês aqui o truque do Arduino Tupiniquim. O que eu tenho aqui? Eu tenho o Ethernet Shield, né, com o lugar onde vai o cartão SD aqui, o pino do ICSP Header. Eu soldei uns fios aqui, já vou explicar esses fios soldados. Então tá, o Ethernet Shield, o Arduino Tupiniquim, o cartão SD, esse é o micro SD, é esse que a gente usa aqui.
Aí o que vocês vão fazer? No caso do Arduino original, vocês não vão precisar fazer essa ligação dos fios, é simplesmente encaixa em cima do Arduino original, fechou. No caso do Arduino Tupiniquim, vocês vão encaixar aqui, alinhando os pinos da parte de trás, ó. Então essa barra de pinos do analógico vai alinhar certinho, e essa barra de pinos aqui do Power Pins vai ficar com 2 pinos sobrando para frente, e aqui também do digital também fica 2 pinos sobrando aqui perto do LED. Isso é porque o Ethernet Shield já tem esse padrão novo que é o do Arduino revisão 3. Olha lá, conforme vocês encaixam, vai ficar perfeito aqui o encaixe perto do cristal, ó, o conector ICSP, mas ele não está ligado a nada. Então a gente precisa fazer a ligação dos fios soldando alguns fios aqui em cima, tá? Então, ó, o primeiro tem uma bolinha aqui perto do botão do reset, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas o primeiro pino é o MISO, desculpa. O segundo pino fica desconectado, que é o do lado aqui. O terceiro pino é o de baixo do pino 1, que é o SCK. O quarto pino é o MOSE. O quinto pino, que é onde eu soldei esse azul, tá? É o reset. E o sexto pino fica desconectado, que é um ground aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pino do MOSE, ele vai no digital 11. Então aqui, que é o do ICSP, é o 1, 2, 3, é o pino 4. O pino 1, que é o MISO, esse sim vai no 12, vai aqui na barra de pinos digital 12. O SCK, que é o pino 3, ele vai lá no pino 13, no digital 13, tá? E o reset, que é o pino 5, aqui eu ligo no Power Pins, aqui eu tenho o reset, basta eu ligar assim. Então eu estou fazendo aqui a ligação do ICSP nos pinos digital 13, 12 e 11, e aqui no reset do Power Pins, pronto, eu tenho o meu Ethernet Shield ligado no Arduino Tupiniquim, fazendo um bypass aqui, né, fazendo um ajuste aqui, porque eu não tenho o ICSP aqui, header aqui, tá? E aí, para finalizar, basta colocar o cartãozinho microSD, apertando, ele faz um clique. Feito esse clique, quer dizer que ele encaixou, e pronto, é isso aí. Bom pessoal, feita a montagem então do Ethernet Shield no Arduino, eu queria só mostrar mais alguns detalhes aqui da nomenclatura dos pinos do conector ICSP. Vocês podem ver aqui, conforme eu mostrei na montagem, o MISO, que é o pino 1, o pino 2 a gente não conectou, o pino 3 é o SCK, o 4 é o MOSE, o 5 é o reset e o 6 é o ground, que a gente também não utilizou. E aí, como eu sei aonde ligar no Arduino esses pinos? Por que eu liguei lá conforme eu fiz na montagem? Porque eu tenho esse mapeamento aqui que me diz quais são a correspondência entre os pinos do microcontrolador, que é o ATmega, né, que ele está aqui, uma parte dele, que é uma parte dos pinos dele, e eu tenho a correspondência com a função do Arduino. No caso, eu sei que, por exemplo, esse pino 19 aqui do ATmega, olha aqui a descrição aqui, ó, SCK. Então eu sei que a correspondência é o pino digital, a porta digital 13 do Arduino. O MISO, olha ele aqui, ó, o pino 18 do ATmega, que é a porta digital 12 do Arduino, e o MOSE é a porta digital 11. Esse mapeamento, vocês podem encontrar ele aqui, ó, no site da Serial Link, no serialink.com.br, e vindo aqui na aba do laboratório, vocês têm no manual de montagem do Protuino Uno a pinagem do ATmega aqui, ó. É esse mapa aqui que me diz a correspondência entre os pinos do ATmega. Aqui na verdade é do ATmega 168, mas é igual ao do 328, isso aí é tranquilo. E as funções do Arduino que estão em vermelhas aqui. Inclusive ele fala aqui sobre os pinos, ó, digital pins 11, 12 e 13 são usados pelo ICSP header para MISO, MOSE e SCK, tá? Então esse mapeamento aqui me permite saber como conectar esse conector ICSP nas portas do Arduino, fazer essa correspondência, tá? Então era só para acrescentar essa informação. Vamos voltar aqui para a gente falar da programação então.
Bom, a gente vai ver um código da EEPROM. Eu ia fazer dois códigos separados para mostrar a EEPROM e o SD card, mas eu achei melhor fazer os dois fazendo um código só, mostrando num código só, utilizando essas duas funcionalidades para um único fim. Então eu vou fazer um código completo agora para mostrar como é que funciona essas duas características aí de armazenamento de dados. E sobre a EEPROM, a E2PROM, vale acrescentar que ela é a mesma memória que grava os nossos programas. Quando a gente faz um upload de um sketch, né, de um dos nossos programas para o Arduino, ele grava nessa memória. E essa parte da memória E2PROM, que a gente pode manipular escrevendo bytes e lendo bytes, ela é uma parte reservada, então por isso que é uma parte pequena, porque a maior parte ela está reservada para a nossa programação. E aí tem esse include, que é o eeprom.h, que a gente utiliza para chamar as funções dele. No caso do SD card, a gente também tem uma biblioteca já pronta, que é o sd.h. Está tudo resolvido aí, a gente só vai chamar as funções. E nós vamos fazer leitura e escrita de texto. Então a gente vai usar como se fosse um banco de dados. E vamos lá, vamos ver como é que vai ficar esse código então. Bom pessoal, estou aqui então no ambiente de programação do Arduino. Eu vou escrever um código do zero. Qual que é a ideia desse código? Eu quero mostrar as duas funcionalidades para vocês, da E2PROM e do SD. Eu fiz a montagem lá conforme eu mostrei, estou com o meu Arduino conectado na USB aqui e o cartão inserido, então a gente vai fazer uns testes com aquela montagem que a gente fez. Que eu pensei para esse programa? Da gente fazer um programa que tem inclusive um menu acionado pela serial, em que a gente digita opções na serial e aciona as opções na nossa programação, e que eu possa fazer um exemplo em que eu faça a leitura de um sensor ligado na porta analógica 0. Eu não tenho sensor nenhum ligado aqui, mas é só para exemplificar como é que a gente faz a leitura da porta analógica e grava isso num log, né, num arquivo texto. E a gente ter uma configuração de tempo feita pela E2PROM. Então a gente vai gravar uma configuração de tempo na E2PROM e utilizar essa configuração para configurar aí o tempo em que vai ser feita a leitura do sensor e vai ser gravado essa leitura no arquivo do cartão microSD, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer o include da biblioteca eeprom.h e fazer o include da sd.h. Então, feito esses dois includes, eu já tenho as bibliotecas prontas para a gente começar a usar. Eu tenho uma classe na biblioteca da SD, que é a classe da file, que me ajuda na manipulação de arquivos. Então eu vou criar uma variável chamada arquivo do tipo da classe file, para a gente usar essa variável como um ponteiro de acesso ao arquivo, tá? Vou criar o void setup, que é a programação básica aqui do Arduino, precisa ter o void setup e o void loop. Muito bem. E vou começar a configurar algumas coisas aqui no setup. A primeira coisa que eu vou configurar é a serial, que a gente vai usar como modo de entrada e de apresentação de informações. Então a serial.begin 9600. Que mais que eu vou fazer aqui? Eu preciso também iniciar o SD. O SD também tem um begin e eu posso verificar se deu certo a iniciação ou não. Porque, por exemplo, se o cartão microSD não tiver colocado lá, ele vai dar erro nessa iniciação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if, buscando saber, vou fazer a negativa, né, o ponto de exclamação, sd.begin
eu preciso indicar em qual pino que ele está ligado. Isso daí no caso do Ethernet Shield é o 4 que eu indico aqui, que é o pino 4. Então isso é mais ou menos fixo para quem está usando o Ethernet Shield. Se você estiver usando outra tecnologia de cartão SD, vocês precisam verificar aqui qual que é a informação que vocês vão pôr aqui no Begin. Então, se não deu certo essa iniciação, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir na serial a informação. Vamos fazer um print LN, um print com quebra de linha, dizendo o seguinte: erro ao iniciar cartão SD. E eu faço um return para ele sair da função. Vamos criar uma variável aqui em cima, depois do file, do tipo byte, chamada início underline ok. Então eu quero saber se o programa iniciou ok ou não. Eu vou, antes do serial mesmo aqui, eu já vou colocar o início ok igual a 1. Então, a princípio, vamos dizer que está tudo ok. Se ele deu o erro aqui, ele vai fazer imprimir na serial que deu erro ao iniciar o cartão, vai colocar essa variável como início ok, underline ok, igual a 0, porque deu erro no início, e fazer o return. Aí no loop, a gente coloca um if aqui, if início ok. Aí o que a gente vai programar vai estar dentro desse if. Quer dizer, se lá no setup deu tudo certo, se ele não passou dentro desse if, ou seja, se o begin do cartão SD foi ok, significa que ele não vai mexer no valor da variável que já vai ter sido setado para 1 aqui. Então o início vai estar ok, ele vai passar por esse if e deixar ele entrar e fazer o que a gente tiver que fazer na programação. Se der erro, ele não vai executar o código dentro do loop. Então com isso a gente aborta toda a programação. A gente dá um return para ele terminar aqui o que está sendo executado na função setup, e também não deixa ele executar a programação que nós vamos colocar dentro do loop. Tá? E uma coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma variável. Quando a gente lê da serial, a gente recebe um inteiro. Então eu vou chamar de int opção igual a serial.read. Então eu vou fazer a leitura da serial. Ele vai ficar sempre passando aqui, verificando se eu digitei alguma coisa na serial. Mas eu vou fazer um if dizendo o seguinte: if opção igual ao caractere C de configuração, por exemplo. Aí eu vou entrar no meu modo de configuração. Outra coisa assim, eu lembrei que eu queria fazer aqui é o seguinte: no início, no setup, depois que ele fez o begin, terminando aqui, eu vou fazer um serial.println, dizendo que iniciação ok. Ou seja, tudo deu certo, o software iniciou corretamente. Só para a gente ter uma resposta aí na serial, para a gente saber que deu tudo certo. E voltando aqui no loop, eu vou imprimir aqui também na serial, dentro do if da opção C, serial.println opção configuração selecionada. Então quer dizer que eu entrei na opção de configuração. O que eu vou fazer nessa opção de configuração? Como a ideia é eu configurar um tempo para a leitura do sensor, eu vou e também não quero deixar nada muito complicado aqui, então eu vou receber um número da serial e vou usar esse número para multiplicar por 1000 e saber quantos segundos que vai ser o meu delay de intervalo entre, ou seja, quanto que vai ser o tempo de intervalo entre as leituras do sensor. Como na serial eu tenho aí um caractere por vez que eu vou fazer a leitura aqui, eu vou receber um número de 0 a 9, então eu vou multiplicar esse número
por 1000, então eu vou ter aí de 0 a 9 segundos de intervalo de tempo configurável. Isso só para exemplificar, tá? Depois vocês podem fazer alguma coisa mais complexa. Mas eu preciso fazer outra leitura, né? Porque eu digitei a opção C, dei Enter na serial lá, ele entrou nesse if. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar a opção de novo, recebendo de novo, opção é igual a serial.read. Então faço a leitura da serial de novo. E preciso ficar esperando, porque como eu digitei o C e dei o Enter, ele entrou nesse if, e se eu fizer a leitura da serial de novo, ele vai dar o -1, porque eu não digitei mais nada depois do C. Então eu preciso ficar esperando com que eu dê o valor da configuração, porque senão ele vai sair e vai voltar para esse ponto aqui. E aí vai esperar outra opção, não é o que eu quero. Eu quero que ele fique aqui esperando que eu digite qual é o valor da configuração. Então por isso eu faço um while opção igual a -1. Enquanto esse valor da opção aqui for -1, e para isso eu copio ele de novo aqui e colo aqui no while, ele vai ficar toda hora rodando aqui dentro do while, vai ficar preso dentro desse while, recebendo o valor da leitura da serial dentro dessa variável opção. Enquanto ele for -1, ele não vai sair desse while. A hora que eu digitar o valor da opção, vamos dizer que eu digite o valor 5, eu digitando o valor 5, aí ele vai sair e eu vou poder pegar esse valor int valor da configuração, config, valor config igual a opção. Só que aqui tem um problema. Essa opção, apesar de ser um inteiro, ele é um código da tabela ASCII. Então a serial vai me retornar a função read da serial me retorna um código inteiro da tabela ASCII. Se a gente consultar a tabela ASCII, a gente vai ver que o 0 corresponde ao código 48, o 1 ao código 49. Então o 5 vai corresponder ao código 53. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso subtrair 48. Então eu faço opção -48 para subtrair a posição em que está na tabela ASCII o 0, 1, 2, 3, ou seja, os dígitos decimais na tabela ASCII, eles começam a partir do código 48. Então eu subtraindo 48, eu vou conseguir pegar a opção 0, vai ser a opção 48. Então 48 menos 48 vai dar 0. A opção 5, que é 53, vai me dar 53 menos 48, vai dar 5. Então o valor config vai ter o valor que eu digitei e não o código da tabela ASCII. Se vocês não fizerem, depois experimentem fazer sem o -48, que vocês vão ver que vocês vão ter o código da tabela ASCII de retorno. E aí, tendo esse valor de configuração, o que eu faço agora? Eu configuro a minha EEPROM. Então eu tenho aqui o código EEPROM .write, eu faço uma escrita na memória. E qual memória que eu vou fazer? Eu preciso dizer qual é a posição da memória. Então eu vou gravar na posição 0, que é a primeira posição da memória. O que eu vou gravar nela? Eu vou gravar o valor config. Então pronto, então eu fiz a escrita do meu, eu já gastei um dos ciclos lá dos 100.000 ciclos, então aqui eu já estou gastando, quando eu faço uma escrita eu já estou gastando um dos ciclos. Quando eu faço leitura não, só quando eu faço escrita. Então aqui eu estou gravando o valor config dentro da posição 0 da minha E2PROM, beleza? Com isso então eu fiz a minha configuração, posso registrar aqui na serial só para a gente ter uma indicação disso. Print ln valor gravado com sucesso. Vamos até fazer o seguinte, eu vou pôr 2 pontos e vou dizer qual é o valor. Só que eu vou tirar o ln, porque eu vou concatenar na mesma linha, então eu faço print para ele não quebrar a linha, e aí eu faço um outro serial.println dizendo qual é o valor, que é o valor config.
Então o primeiro serial print aqui não vai quebrar a linha, e aí na sequência eu vou imprimir o valor que foi configurado, e aí sim ele quebra a linha. Por isso que eu uso aqui o print e aqui o print ln. Muito bem, feito isso, a gente já tem a primeira parte do nosso programa funcionando, que é a opção do nosso menuzinho aqui pela serial, que é a opção C. Vamos publicar isso e vamos ver isso funcionando? Então vamos lá, vou clicar aqui no upload, no botão de upload. Vamos lá. Bom pessoal, então feito o upload, podemos abrir aqui o Serial Monitor, clicando nesse botão. E aqui o que eu tenho? Deixa eu fazer vou apertar o botão reset aqui do meu Arduino. Olha lá. Pronto. A iniciação está ok. Se eu vou tirar o meu cartão, um micro SD, e vou apertar o reset de novo. Vou fechar o serial, abrir de novo. Pronto. Ele deu erro ao iniciar o cartão. Então, sem o cartão, ele vai dar erro nesse leitor de cartão. Vamos colocar de volta o cartão. Abrir a serial de novo. Apertar o reset. Ok. Então é isso aí. Meu cartão está iniciando, beleza. Ele está esperando um comando meu. Aqui vocês têm algumas opções, né? Se eu quero um caractere especial de nova linha, se eu quero um de retorno de carro, ou se eu quero os dois, né? O de nova linha e retorno de carro. Eu vou deixar sem nada no final, porque eu não estou usando verificação de quebra de linha. A gente está recebendo caractere por caractere. Então aqui eu vou digitar a letra C e aperto o botão Send. Ele vai entrar lá no meu if. Olha lá, opção configuração selecionada. Então quer dizer que ele entrou lá no meu if e está esperando dentro daquele while. Ele está preso nesse while aqui, esperando com que porque ele está recebendo lá na opção -1, porque eu não digitei mais nada. A hora que eu digitar alguma coisa, ele vai sair do while e vai fazer aquela conta que eu expliquei para vocês. Vamos digitar o número 8. Faço send. Olha lá, valor gravado com sucesso, 8. Então ele fez a gravação desse valor 8 lá na EEPROM, já está configurado na EEPROM, e imprimiu isso na serial para mim aqui, tá? Então essa é a nossa primeira parte, já está funcionando. Vamos fazer a programação das outras opções do nosso menu. Deixa eu fechar a serial. Vamos lá. Feito o primeiro teste, vamos colocar mais opções no nosso menu aqui da serial. O primeiro if é a opção de configuração. Aqui nesse if aqui eu vou fazer um else if com uma outra opção que eu vou chamar de W. Então quando eu digitar W de write, quer dizer que a gente vai fazer a leitura do sensor e vai escrever no arquivo de texto. O que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa que eu preciso fazer é ficar verificando na serial se foi digitado uma letra X, para eu poder abortar essa leitura, porque ele vai ficar rodando eternamente. Vai ter um while aqui, nós vamos fazer um while agora aqui, ficar rodando até quando? Quando a opção digitada na serial for igual a X. Ou seja, se eu digitar um X, eu vou parar de ler o meu sensor e escrever no arquivo e vou cair fora. Então, primeira coisa que eu vou fazer dentro desse while é ler o sensor. Então eu vou criar uma variável do tipo int leitura sensor é igual a analog read 0 da porta 0. Então faz a leitura da porta 0, me joga dentro da variável leitura sensor e vamos abrir o arquivo. Então aquela variável que eu criei lá em cima, arquivo do tipo da classe file, é um ponteiro para o meu arquivo que eu vou alimentar ele agora, chamando assim arquivo é igual a sd.open
passar um nome para o arquivo, sensor.txt, é um arquivo texto, e passar mais um parâmetro, então, ou seja, eu vou pôr uma vírgula e eu vou colocar um parâmetro que me diz, que na verdade eu vou dizer para a função open que eu quero abrir esse arquivo para escrita, porque se eu não passar parâmetro nenhum adicional, ele vai entender que eu estou abrindo para leitura, mas eu quero escrever no arquivo, então eu tenho que usar uma constante chamada file write para dizer que eu estou abrindo esse arquivo para escrever nele. E aí eu verifico se o ponteiro está ok, né? Eu faço um if arquivo para saber se deu tudo certo na abertura do arquivo, e aí sim eu vou escrever nele. Se não, eu ponho um else aqui dizendo que, vamos dizer na serial aqui, serial.println, erro ao abrir o arquivo para escrita. Então eu tenho que indicar um erro porque deu problema na abertura do arquivo. Mas, se deu certo, ele vai entrar aqui na parte do if e eu vou poder começar a escrever no arquivo. Então, o que eu vou escrever nesse arquivo? E como que eu escrevo? Eu escrevo igual ao da serial, eu faço print e println, né? O print para escrever e concatenar na mesma linha, e o println para concatenar e quebrar a linha. E é o que eu vou fazer agora, eu vou escrever arquivo.print, valor do sensor, vamos pôr uma variável de tempo aqui em espaço, fecha aspas, fecha parênteses, vamos concatenar mais o valor dos milissegundos, chamando a função milis, concatenando com o texto ms, dois pontos, espaço, e por fim println para fazer a quebra da linha, imprimindo o valor da leitura do sensor que está dentro da variável leitura sensor. Muito bem, então eu concatenei aí o texto valor do sensor em tantos milissegundos e passei a variável leitura do sensor para imprimir dentro do arquivo. Feita essa impressão, vamos fechar logo o arquivo .close, que a gente utiliza aí o método pessimista de escrita em arquivo, que abre ele o mais tarde possível e fecha ele o mais cedo possível, para liberar logo o ponteiro do arquivo. Feito isso, vamos fazer o delay que a gente utilizou lá na nossa configuração da E2PROM. Então eu vou fazer o delay de 1000 vezes o valor configurado na E2PROM. Como é que eu vou chamar o valor da E2PROM? Eu vou usar a função read. Então eeprom.read, passando o endereço de memória que eu quero ler da E2PROM, que a gente gravou no endereço 0. Então eu vou buscar do endereço 0, que vai ter lá o valor que a gente gravou lá, que foi 8. Vamos aproveitar para imprimir na serial. Serial.print, avisando que foi feita leitura do sensor em, aí vamos pôr os segundos aqui, serial.print do eeprom.read 0 e serial.println segundos, segs. Então pronto. Então com isso ele vai fazer a leitura do sensor, escrever no arquivo, fechar o arquivo, fazer o delay com o tempo que a gente configurou na EEPROM, né? E imprimir na serial que foi feita a leitura do sensor e dizer qual que é a configuração que está feita na EEPROM. Depois a gente pode sair aqui do if, depois do else aqui, né, a gente precisa fazer uma outra leitura na serial para saber se eu quero sair. Então eu vou carregar
nossa variável opção com a leitura serial.read. Por quê? Porque se eu apertar o X, ele tem que em algum momento fazer a leitura da serial, e aqui no meu while aqui eu vou ter que a opção é igual a X e vou sair. Então depois desse fechamento do while, eu vou colocar aqui serial.println terminando leitura do sensor. Só para indicar que a gente saiu do loop aqui de leitura do sensor e voltou para a opção principal do menu. Vamos ver isso funcionando? Deixa eu fazer o upload aqui, vamos lá. Bom pessoal, fiz o upload, mas vi que estava errado aqui, que está invertida a opção do while. Nessa opção, nessa condição do while aqui, ele não vai ficar dentro do while, porque eu preciso dizer que é opção diferente de X. Então, enquanto a opção for diferente de X, é que ele vai ficar rodando. E aí, quando eu digitar o X, é que ele vai sair e vai fazer o término da leitura do sensor. Então, tive que corrigir essa modificação aqui na condição do while, e vou subir de novo para poder testar. Vamos lá? Bom pessoal, corrigido então o problema do while aqui, vamos abrir o monitor da serial, e já está configurado lá o nosso valor na E2Prom. Eu vou digitar o W e ele vai começar a fazer a gravação dos valores do sensor no arquivo. Então ele vai começar a imprimir. Olha lá, feita a leitura do sensor. Olha lá um erro ali, ó. Olha um quadradinho aparecendo no lugar do em quadradinhos segundos. Isso aqui é um erro na hora de imprimir o valor decimal 8. Lembra que a gente fez a subtração dos 48 lá, que é o código da tabela ASCII? Eu preciso fazer o inverso. Então, vamos parar aqui, deixa eu digitar o X para ele parar. Olha lá, vou apertar o X e o Send. Aí, no próximo, pronto, terminou a leitura do sensor. Então, vamos corrigir esse outro probleminha aqui, que está nessa parte aqui, ó. Serial print o valor da EPROM. Eu tenho duas opções aqui: ou eu somo de novo os 48 para ele pegar o valor certo da tabela ASCII, ou eu passo um outro parâmetro, vírgula, e passo uma constante chamada DEC para dizer que eu estou imprimindo o valor decimal. Então, feito isso, agora ele vai fazer a impressão certa lá do valor que veio da EPROM, do read da EPROM. Tudo bem, então isso a gente vê depois. Agora vamos fazer mais uma opção de menu aqui para a gente fazer a leitura do arquivo agora. Então eu estou escrevendo no arquivo o valor do sensor, já tenho minha opção aqui da configuração, opção C. Vamos criar uma opção chamada R, de read. Então vamos ver aqui qual que é else if. Então é depois do else if, vou fazer outro else if, dizendo o seguinte: se a opção for igual ao caractere R, então quer dizer que eu quero fazer a leitura do arquivo agora. Então é a operação inversa. Nós vamos fazer a abertura do arquivo. Então vamos lá usar a nossa variável de ponteiro arquivo é igual ao sd.open, só que agora eu vou abrir para leitura. Então eu vou digitar o nome do arquivo aqui, sensor.txt, sem parâmetro adicional nenhum, que é para a abertura de leitura. E vamos verificar se o arquivo abriu, fazer o if arquivo. Se ele abriu, eu vou ler. Se ele deu erro, else, a gente imprime serial.println erro ao abrir arquivo para leitura. Então tá. Então, se ele abriu ok, né, eu vou fazer o que? Eu vou ler o arquivo. Para eu ler o arquivo, eu faço um loop, uso um outro while aqui para rodar o arquivo enquanto ele está disponível. Então, o arquivo
.available available. Isso vai rodar o arquivo, lendo caractere por caractere, vai rodar o string do arquivo. Então eu vou fazer a impressão na serial do resultado da leitura do arquivo, serial.write. Eu não vou usar o print porque a função para string de arquivo melhor da serial a ser usada é a write. Então eu vou imprimir o arquivo .read. Então, ele vai ler caractere por caractere do arquivo e vai imprimir na serial. Feita a leitura, ele vai rodar enquanto o arquivo está lá sendo lido, vai ler todos os caracteres, todas as linhas, tudo direitinho, e no final eu faço o arquivo .close, fecho o arquivo, e isso vai me permitir fazer a leitura dessa opção. Muito bem, então vou colocar só um finalizador aqui, né, dizendo serial.println término do arquivo, só para a gente ter pra gente saber que terminou a leitura do arquivo. Vou fazer o upload, vamos lá? Então, upload. Bom, aí feito o upload, vou clicar no monitor da serial de novo e aí digitar a opção R apertando o send, ele vai fazer a leitura do arquivo. Olha lá, todos os valores que já foram impressos no arquivo estão aqui e o término do arquivo. Então pronto, se eu quiser voltar a escrever mais valores, o último foi 222 aqui, vamos digitar o W para ele gravar mais valores no arquivo. Agora eu consertei a opção dos segundos lá, então ele vai imprimir, olha lá, agora está imprimindo 8 segundos. Vamos diminuir um pouco está muito tempo, né? Vamos colocar uma leitura com um intervalo menor. Deixa eu terminar a leitura com X, send. Terminou a leitura do sensor, vou entrar no meu menu de configuração com a letra C, opção de configuração, e vou colocar 1 segundo. Valor gravado com sucesso, 1. Vamos apertar o W aqui, a opção W, para ele fazer a gravação. Ó, a cada 1 segundo, está bem mais rápido, ele está gravando em intervalos bem menores. Vamos colocar o X para ele terminar. Send. Terminou. Vamos digitar a opção R de novo aqui, send. Pronto, olha lá a leitura. O último que estava lá era o 222, agora está cheio de outros valores aqui. Então é assim que funciona, é isso aí. Eu vou fazer uma última opção aqui, para a gente colocar uma opção para apagar o arquivo. Então, depois desse else if do R, eu vou colocar um outro else if, caso a opção seja igual a E de erase, para a gente apagar o arquivo. Então, caso a opção seja E, eu vou excluir o arquivo do cartão de memória. E a gente utiliza a função sd.remove e passa o nome do arquivo, que é sensor.txt. Isso vai fazer a remoção do arquivo. Existem outras funções de manipulação de arquivo, como por exemplo saber se o arquivo existe. Então agora que a gente fez o remove, a gente pode, por exemplo, fazer uma verificação, fazer um if sd.exists, assim, exists, e passa o nome do arquivo, sensor.txt. Isso vai verificar se o arquivo existe, né? Abre e fecha chaves aqui. Na verdade eu quero a negativa, né? Então if not exists, então ponto de exclamação. Se não existe, quer dizer que apagou o arquivo com sucesso. Então eu posso escrever serial.println dizendo arquivo apagado com sucesso. Pronto, vamos pôr um else aqui para dizer, caso dê algum problema, eu imprimo na serial, serial.println
ln, ou seja, se o arquivo existir, quer dizer que ele não conseguiu apagar. Então, erro ao apagar arquivo. Só para informar para a gente que deu algum problema. Então, quando eu digitar a opção E, ele vai apagar o arquivo por completo. Vai excluir o arquivo do sistema de arquivos do nosso cartãozinho. Vamos ver isso? Deixa eu fazer o upload. Vamos lá. Bom, então feito o upload, vamos abrir o monitor da Serial para a gente testar a aplicação completa. Vamos apertar o R aqui para fazer a leitura do arquivo. Está lá o arquivo com todos os valores registrados. Então, se eu apertar agora a opção que a gente criou agora aí, eu vou fazer um send. Olha lá, arquivo apagado com sucesso. Vamos verificar isso apertando a opção R de novo, ó, R e send. Olha lá, erro ao abrir arquivo para leitura, porque ele não existe lá mais porque foi apagado. Mas se eu botar o W aqui e send, ele vai criar o arquivo e vai gravar. Vai fazer algumas gravações. Olha lá, está fazendo as gravações. Vamos apertar o X aqui. Pronto, terminou a leitura. Agora se eu usar o R, olha lá, eu tenho os arquivos de novo, de volta aqui, as linhas de volta gravadas no arquivo. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse código completo. É isso aí, pessoal, eu vou colocar esse código lá no renatoaloy.blogspot.com para vocês darem uma olhada, né, para vocês poderem utilizar esse código que eu criei aí. E qualquer dúvida ou sugestão, só escrever para mim, renato.aloy@gmail.com. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.